Ok, acho que já estamos aqui em direto. Não sei se me estão a ouvir. Oh, perfeito. Os nossos ouvintes já nos conseguem, estão aí desse lado, já nos conseguem ouvir? Ok, boa. Ótimo. Então, olá, bem-vindos ao nosso webinar. Eu sou a Mariana, da Logify. Quero começar por dar as boas-vindas às nossas speakers, à doutora Fabiana Azevedo, que é advogada especialista, que vai estar hoje aqui a responder às vossas perguntas assim mais técnicas, e à Marta Cunha, que é aqui do Customer Success da Checkin. Muito obrigada às duas por estarem aqui, claro, aos nossos participantes por assistirem ao webinar. Portanto, como devem saber, o tema de hoje é o envio dos dados dos hóspedes do alojamento local ao CEF, que já não é o CEF, que é o AIMA. Vamos falar um bocadinho mais disso daqui a bocadinho e explicar um bocadinho deste processo e ver as vossas perguntas. Antes de começarmos, se não nos conseguirem ouvir, experimentem clicar aqui neste botãozinho. Já enviou uma mensagem. Nós não conseguimos ouvir-vos a vocês, mas podem interagir através do chat, enviando perguntas sobre o que quer que seja do AIMA. Se quiserem contar-me de onde nos estão a ver, quantos alojamentos têm, o chat já está oficialmente aberto. E depois só relembrar que vamos enviar um link com a gravação do webinar amanhã, para se quiserem rever algum dos tópicos. Agora, falando aqui um bocadinho da estrutura, para saberem o que esperar, vamos começar por falar um bocadinho sobre a Logify, muito rapidamente, e depois passo a palavra à Marta e à doutora Fabiana, que vão abordar este tema do CEF e do AIMA, o que é o AIMA, que requisitos legais é que existem para os anfitriões, que dados é que devem ser enviados, toda esta parte das consequências do não incumprimento e alguns métodos de recolha. E pronto, e depois no fim vamos ter a sessão de perguntas, onde vamos tentar responder às vossas questões todas. Se já tiverem algumas, já podem pôr aqui no chat e, entretanto, tenho a certeza que durante a apresentação se irão lembrando de mais algumas. E agora, passando a o que é a Logify? Para os que ainda não conhecem, é um software tudo em um que permite fazer assim uma gestão completa dos alojamentos locais através de um PMS, de calendários que estão sempre sincronizados e de um site de reservas diretas. E serve para todos os proprietários e gestores de alojamentos locais que querem ter assim um bocadinho mais de autonomia na gestão dos alojamentos. Aqui podemos ver um bocadinho das nossas funcionalidades, tão pequeno. Mas aqui na parte de cima podemos ver as diferentes formas de atrair reservas. Podem criar o vosso próprio site com a Logify ou integrar o nosso widget se já tiverem um site, por exemplo, ou até utilizar o Google Vacation Rentals. Depois, por outra parte, também conectamos com as plataformas de reserva como o Airbnb, a Vrbo, a Booking, e tudo isto é ligado ao nosso PMS através do Channel Manager. E o que é que faz este PMS? Permite enviar mensagens aos hóspedes, gerir todas as reservas, ver os calendários e fazer este tipo de gestão de reservas. E depois também temos as funcionalidades que são mais avançadas, como os relatórios, a gestão de tarefas, formulários de check-in, a aplicação móvel. E por fim, se ainda sentir falta de mais funcionalidades, também temos o nosso Marketplace, onde pode conectar com alguns dos nossos parceiros para complementar ainda mais esta gestão. E depois oferecemos toda uma demonstração personalizada, um onboarding gratuito e o melhor apoio ao cliente, que todos estes serviços estão já disponíveis em português. E por fim, o meu último slide antes de irmos ao que realmente vos trouxe aqui. Se tiver curiosidade em perceber como é que a Logify pode realmente ajudar-vos a gerir os vossos alojamentos locais, podem experimentar assim gratuitamente durante 7 dias. E pronto, agora sim, sem mais demoras, passo aqui a palavra à doutora Fabiana. Ora, boa tarde a todos. Acho que me estão todos a ouvir. E vamos só aqui pegar na minha apresentação para poderem ir seguindo.
Ora, vamos lá então. Aqui, isto aqui. Já estamos a ver. Muito bem, pronto, vamos começar aqui com uma breve apresentação, aliás, uma breve introdução, só para enquadrar aqui algo que presumo que todos saibam, relativamente aqui à evolução dos alojamentos locais. Portanto, eles têm registrado, como vocês sabem, uma expansão significativa, naturalmente impulsionado pelo aumento exponencial do turismo em Portugal, consolidado como um dos países mais populares da Europa e também mais seguros. E, portanto, de acordo com a legislação portuguesa, um alojamento local, de forma simplista, é um local que é definido como um estabelecimento que oferece serviços de hospedagem temporária a turistas mediante uma remuneração. Portanto, este tipo de alojamento tem tido um desempenho e um papel crucial no setor turístico português, uma vez que proporciona aos seus visitantes uma alternativa flexível e personalizada àquilo que é o alojamento mais comum, que são os hotéis, os hostels, e tornou-se claramente uma fonte de rendimento atrativa, sem prejuízo das limitações, enfim, que decorrem das zonas de contenção, que todos também conhecem, mas sobretudo em zonas de elevada procura turística. De facto, tem sido uma mais-valia especialmente para as grandes cidades, mas não só, porque cada vez mais as pessoas também procuram um turismo mais rural, algo mais calmo, enfim, acredito que foram bem-vindos, pelo menos da minha perspectiva. A questão é que este aumento exponencial do turismo em Portugal acaba por nos trazer, enfim, alguns desafios do ponto de vista da segurança. Não é incomum todos nós circularmos na rua e cada vez mais sermos rodeados de turistas e pessoas de outras nacionalidades. Isto tem um impacto direto quer no fluxo migratório para Portugal, quer na segurança interna e quer do próprio país, quer a segurança interna dentro do espaço europeu. Pronto, neste seguimento, aqui passar para o próximo, o que é que temos agora aqui? A questão do aumento exponencial. Eu fiz uma pequena pesquisa no site do INE e efetivamente percebemos que desde 2022, desculpem, até 2024, efetivamente há aqui um aumento muito claro. E, portanto, as forças de segurança, os controlos de fronteiras não são alheios a este aumento e, por esta razão, temos que andar sempre de mãos dadas, entre aspas, com este rigor da necessidade das comunicações, que já lá falaremos mais à frente. Agora, relativamente aqui à AIMA, efetivamente, em outubro de 2023, houve a extinção do CEF, que era, na verdade, o CEF era um órgão de polícia, que dentro desse órgão de polícia contemplava a parte administrativa e a parte policial. A parte administrativa era aquela que recebia os pedidos de visto, os processos dos clientes e inclusivamente que faziam a gestão inicial das comunicações que os alojamentos locais faziam, mas depois eles transpunham parte da informação para a parte do órgão de polícia criminal que estava inserido no próprio CEF. Desde que houve aquela questão com aquele cidadão ucraniano no aeroporto em Lisboa, enfim, tomou-se a decisão de arrumar a casa e o que é que fizeram no fundo? Foi separar a parte policial da parte administrativa e então todos os inspectores, polícias que estavam no CEF transitaram automaticamente para a Polícia Judiciária, que neste momento tem um departamento vocacionado para a área das migrações, e foi criada a AIMA como agência para a integração, migrações e asilo. Pronto, no fundo, ela é então criada no âmbito de uma reforma mais ampla das políticas de migração e de asilo em Portugal, e no fundo alinha-se de certa forma com a União Europeia, com as diretrizes que estamos vinculados por via de estarmos na União. No fundo estão mais vocacionados para as necessidades sociais e económicas do país, sem descurar, como é óbvio, a parte da segurança. Então, por conseguinte, foi estabelecida a AIMA com o propósito de centralizar e simplificar os processos relacionados com migração, asilo e integração. Pronto. No fundo, isto aqui é uma clara mudança de paradigma. Antigamente, qualquer pessoa via o CEF como uma polícia e como a polícia dos imigrantes. Neste momento, essa visão que havia por parte dos cidadãos estrangeiros já não se coloca nessa mesma perspectiva de maneira nenhuma, e a intenção foi claramente essa. Aqui só passar para o próximo. Agora aqui só para discorrer um bocadinho sobre o que é que faz, no fundo, cada departamento da AIMA. A parte das migrações inclui o controle dos fluxos migratórios,
É aqui que vamos encaixar a questão das comunicações para o do alojamento local. Também a emissão de vistos, de autorizações de residência e também a análise sobre os pedidos de asilo e proteção internacional, respeitando as normas europeias e nacionais. Portanto, a parte das migrações, no fundo, o que é que faz? Todos os cidadãos estrangeiros que venham para Portugal, sejam como turistas, sejam para fixar residência em Portugal, é neste departamento de migrações que é tramitado o seu processo. Depois temos a parte do asilo, no fundo que visa a promoção da integração de migrantes e refugiados na sociedade portuguesa, desde logo com um apoio social, linguístico e até mesmo profissional, e também de certa forma tentam combater aqui um bocadinho a discriminação e a exclusão social. E depois a parte da integração, aqui numa visão claramente mais social, está muito ligada com as políticas de integração, promove a coesão social e até há aqui uma ligação muito direta entre este departamento de AIMA com algumas ONGs que visam precisamente auxiliar os migrantes, os imigrantes que depois entram numa situação aqui mais complicada do ponto de vista da sua situação em Portugal. Vamos aqui agora passar para, só para perceberem o que é a AIMA e no fundo o que é que a diferença do CEF para a AIMA. Portanto, agora aqui é o que interessa relativamente à obrigação dos alojamentos locais no envio dos dados. Portanto, em Portugal, portanto, vocês como todos sabem, há uma obrigação legal de comunicar as entradas e saídas de todos os hóspedes estrangeiros à AIMA. Aqui vamos excetuar a obrigação de comunicar um hóspede que tem residência legal em Portugal, ou seja, alguém que é portador de um título de residência ou de um cartão de residência em Portugal. Há aqui uma ligeira diferença. Basicamente, o título de residência detém todos os cidadãos estrangeiros nacionais de um Estado terceiro, fora da União Europeia, que não têm nenhum vínculo com nenhum cidadão da União, e o cartão de residência é para cidadãos estrangeiros que têm um vínculo familiar com cidadãos da União, ou eles próprios até podem ser cidadãos da União Europeia. Pronto. Portanto, relativamente aqui à documentação necessária, portanto, basicamente no fundo é o documento de viagem válido. O que é um documento de viagem válido? Será um passaporte para os cidadãos fora da União Europeia e será o equivalente ao nosso cartão de cidadão para os cidadãos da União Europeia. No entanto, a lei tem aqui algumas nuances relativamente àquilo que é considerado documento válido. Não é muito difícil vocês se depararem com outro tipo de documento de viagem válido, mas existem outros, por exemplo, como sejam os portadores de laissez-passer, por exemplo, quem seja portador de uma licença de voo da aviação civil internacional também podem usar essa identificação. Ou mesmo cidadãos de Estados terceiros que supostamente tinham que exibir o passaporte, mas sobre os quais existe um acordo bilateral entre Portugal e esse país, onde se possa substituir o passaporte por um documento de identificação válido. Enfim, mas o que é mais comum é fazerem a comunicação com os passaportes ou com o equivalente ao nosso cartão de cidadão por parte de cidadãos estrangeiros. Vamos aqui para o lado, então, os portugueses e os residentes legais. Claro que, quanto aos cidadãos portugueses e residentes legais, é conveniente que seja pedida a identificação e que sejam registados, não numa ótica diretamente ligada às políticas de migração ou de controle ou segurança das nossas fronteiras, mas sim para o tipo de, enfim, crimes que possam estar aqui subjacentes. Ponham, por exemplo, a hipótese de uma mãe ou de um pai, quer que seja, que está a viajar. Imaginem um rapto internacional de crianças ou uma subtração de menores, em que uma mãe traz um filho de outro país e vem para Portugal e fica alojado num determinado alojamento. Portanto, é importante, independentemente da nacionalidade, fazer o registro. E, se eventualmente se depararem com alguma recusa por parte de algum hóspede em vos fornecer essa identificação, vocês devem tomar nota da ocorrência e devem efetivamente fazer uma comunicação ao AGNR ou à PSP, de acordo com a polícia que for competente na zona onde estiverem, e comunicar aquela recusa, está bem? A própria lei prevê essa possibilidade. Relativamente aqui à forma como a comunicação é feita. Pronto. Basicamente, vocês têm que fazer um registro no sistema SIBA, como penso que todos saberão, introduzir os dados do hóspede, o nome, nacionalidade, o número de documento de identificação e as datas de entrada e saída. Estas datas de entrada e saída devem ser feitas até 3 dias úteis após a chegada e até 3 dias úteis após a saída.
está bem? Portanto, o prazo para comunicação são 3 dias úteis. A lei não prevê os dias se são úteis ou não úteis, mas a resposta é simples. Sempre que estivermos a falar em direito administrativo, que é o caso, os prazos são sempre contados em dias úteis, está bem? Agora, relativamente aqui às vossas obrigações, já estão. Vamos aqui passar para o próximo slide. Okay. Declaração de entrada. Então, agora aqui é que começa. Há aqui uma diferença só que eu juntei entre a declaração de entrada e o boletim de alojamento. Na verdade, a declaração de entrada aplica-se exclusivamente aos cidadãos estrangeiros. Isto não tem nenhuma relação aparentemente direta com aquilo que estamos aqui a falar, mas poderá ter. Por exemplo, um cidadão estrangeiro que entra em Portugal, ainda que venha como turista e fica alojado no alojamento local, e depois, por alguma razão, decide ficar em Portugal e aqui viver, ele vai ter que fazer prova de entrada legal em Portugal. E como podem ver aí no artigo 14 da Lei 23 de 2007, a entrada legal é feita de basicamente duas formas distintas. Aquilo que a lei prevê, ou o cidadão viaja diretamente para Portugal e tem um carimbo de entrada no passaporte e está feita a prova de entrada, ou então, não fazendo um voo direto para Portugal, imaginem, por exemplo, alguém que vem do Brasil, que faz uma escala em Madrid e depois vem para Portugal. Ao fazer a escala em Madrid, o carimbo de entrada no espaço europeu vai ser de Madrid e, portanto, em Portugal ele não vai ter forma de provar a sua entrada legal. A solução é, ou no prazo de 3 dias úteis, lá estamos nós a falar nos 3 dias, tem que ir à PSP ou à GNR declarar a sua entrada, dizer, olha, sou o António, vim do Brasil e está aqui o meu bilhete de avião de Madrid para Portugal e, portanto, eu cheguei hoje a Portugal, ou o que for. Mas, quando por alguma razão eles não o fazem, se virem aí neste artigo, no 10.14, no número 3 diz, o disposto nos números anteriores não se aplica se após a entrada no país, se instalem em estabelecimento hoteleiro ou noutro tipo de alojamento, que seja aplicável o artigo número 1 do 16. Portanto, muitas vezes a vossa declaração, a vossa comunicação de entrada de hóspedes, posso-vos confirmar que já me resolveu muitos problemas de muitos clientes ao longo destes 15 anos que eu trabalho com esta área. Porque, por vezes, nós não conseguimos provar a entrada legal, não havendo entrada legal, não há forma como fazer o processo sequer, é muito complicado, enfim, salvo raras exceções, e portanto havendo a comunicação é perfeito porque também ajuda numa perspectiva até da própria inclusão posterior, quando vocês calhar nem dão conta que isto de facto acontecia desta forma. Agora, relativamente aqui à vossa obrigação em concreto. Pronto, deixa-me aqui pegar aqui na minha cábula, porque isto é muita lei. Relativamente aqui ao boletim de alojamento. Então é assim. No fundo, as exigências deste boletim de alojamento destinam-se a permitir um controle da presença de cidadãos estrangeiros, seja de que estado for, de que nacionalidade for. Não interessa se ele é da União Europeia, se ele é de um estado terceiro, isto é um controle que é necessário fazer. Este modelo, curiosamente, que vocês tenham do boletim, já existe desde 1994, mas a verdade é que depois com esta alteração e com este recurso às novas tecnologias, criou-se então este sistema eletrónico do SIBA para fazerem as comunicações. No fundo, a lei estabelece um regime simplificado para as comunicações. Na verdade, não é necessário que todos os membros, imaginem que têm uma família de 4 pessoas, não é obrigatório que todos preencham o boletim, basta que um dos cônjuges o faça. Idem, se tiverem um grupo de algumas pessoas que estejam a viajar em conjunto e que tenham feito a reserva em conjunto, basta que uma delas também o faça, está bem? Portanto, não é necessário estarem todos a preencher o boletim de alojamento. Isto está previsto na lei, também está exatamente aqui neste artigo 15. Portanto, estes boletins, nós temos aqui deste número 5, eles são remetidos para a AIMA, através do tal sistema SIBA, e aqui dizem que vocês devem manter estes registros pelo menos durante um ano. Eu, sinceramente, do ponto de vista legal, acho até questionável a necessidade de vocês manterem isto durante um ano. Quem tem que manter esta informação durante o tempo que entender necessário é a AIMA, não são vocês. Agora, na perspectiva de vocês poderem controlar a nível interno do próprio alojamento um confronto entre os registros conservados e os registros comunicados, enfim,
poderá estar aqui a razão, mas a partir de não me parece minimamente razoável que vocês tenham que estar a manter esta obrigação deste ano, mas enfim, a lei prevê. Agora, aqui, relativamente ao boletim de alojamento, há aqui uma relação muito próxima, muito direta no âmbito do regime à livre circulação. Como já falamos, há aqui um progressivo aumento do fluxo de passageiros, quer nos aeroportos, quer, enfim, nas ruas, como eu já disse há pouco, e a grande maioria são turistas não residentes, e penso eu que terão esta experiência, a maior parte deles será Espanha, França, Itália e Alemanha. Portanto, leva-nos a perceber que o turismo é uma atividade extremamente importante para o país, é estratégica, tem uma relevância imensa do ponto de vista económico e social, desde logo para as receitas e para os empregos que podem daí advir. Só que a questão é que nós não nos podemos ignorar de maneira nenhuma que esta atividade turística também envolve riscos de distintas naturezas. Desde logo, a existência de um crime organizado e do terrorismo, porque efetivamente é assim que as coisas acontecem. E, portanto, apesar de Portugal neste momento ocupar, creio eu, o 4º lugar dos países mais seguros do mundo, garantidamente que este lugar é ocupado por uma série de medidas que são impostas pelo governo. Esta medida da comunicação dos boletins podem às vezes não ter essa noção, mas é extremamente importante para garantir, desde logo, aquilo que nós tanto apregoamos, como somos um país seguro. Portanto, está tudo interligado. Daí a importância desta comunicação ser cumprida de forma escrupulosa. Aqui, vamos passar agora aqui para a comunicação. Pronto, a comunicação do alojamento. Muita gente pode achar aqui algo confuso entre o artigo 15 e o artigo 16. No fundo, o artigo 15 o que é? É dizer o que é o boletim de alojamento, que ele é obrigatório e para que é que serve. A comunicação do alojamento, no fundo, é algo que vem regulamentar a forma como nós temos que fazer a comunicação do boletim de alojamento. Portanto, como podem ver, as empresas que são exploradoras de estabelecimentos hoteleiros ou equiparados ficam obrigados a comunicar este boletim à GNR e à PSP. E por que não diretamente à AIMA? Porque a AIMA não está em todo o território nacional e muitas vezes é muito mais eficaz termos uma comunicação a uma polícia local do que estar a fazer para a AIMA. Portanto, há sempre a comunicação entre quer a AIMA, quer os órgãos de polícia. Só que há uma questão. Para isto, vocês têm que estar inscritos previamente no CIB e têm que estar registados como alojadores para depois poderem haver uma comunicação muito mais eficaz a nível eletrónico entre as polícias e a própria AIMA da entrada dos hóspedes estrangeiros. Portanto, no fundo, este artigo aqui, o 16, vem regulamentar o artigo anterior e, portanto, têm que comunicar o alojamento de estrangeiros no prazo de 3 dias, já sabemos que são úteis. E esta comunicação tem que ser feita após a saída, dentro do mesmo prazo. Portanto, até 3 dias após a chegada e até 3 dias após a saída. Claro, só uma questão que acho que é uma questão prática. Imaginem uma estada de curta duração, 1 ou 2 dias. Nada impede que as comunicações de entrada e saída sejam feitas ao mesmo tempo. Está bem? Porque aqui não faz sentido aguardar 3 dias quando eles não vão estar cá 3 dias. Portanto, aí pode ser feito ao mesmo tempo, desde que os prazos que estão legalmente estipulados estejam a ser cumpridos. Portanto, aplicar sempre a regra dos 3 dias, mas podemos fazer a comunicação de entrada e saída em simultâneo, está bem? Esta nota está mesmo prevista na anotação à lei, está bem? Por isso é seguro poderem fazê-lo. Agora, a transmissão destes boletins são feitos aonde? À Unidade de Controlo de Fronteiras e Estrangeiros. Portanto, esta informação, no fundo, depois vai para onde? O CFE, no fundo, o que é que isto é? É um sistema de informação de dados pessoais para efeitos policiais e de cooperação policial internacional. Ou seja, estes dados são colocados à disposição do Sistema Integrado Schengen, com acesso à Interpol e à Europol, precisamente para verificarem o tráfico de cidadãos estrangeiros e para detectarem alguns, imaginem, mandados de detenção internacional, o que for. Portanto, há uma vertente policial do armazenamento destes dados. Depois há uma função administrativa, que é no Sistema Integrado de Informação da própria AIMA. Os dados armazenados são estritamente pessoais e servem para quê? Para efeitos não policiais.
aquela ideia, aquela indicação que eu dei há pouco, de que às vezes é importante termos a prova de entrada legal feita por vocês, é puramente administrativo, ou seja, não tem nenhuma correlação com a parte criminal. Depois, também no sistema de entradas e saídas, ou seja, há um sistema que é o sistema SES, que no fundo é uma extensão do sistema integrado Schengen, que permite o quê? Controlar. Se vocês sabem que qualquer cidadão estrangeiro, dependendo dos acordos que Portugal possa ter, tem até 90 dias para permanecer em Portugal a turismo ou dentro do espaço europeu. Esse sistema de entradas e saídas serve precisamente para isso, para controlar a data de entrada de um determinado cidadão e a data de saída de um determinado cidadão. Mesmo que ele venha para Portugal numa primeira vez, fica aqui 4 dias alojado e a seguir segue para a Espanha e fica lá mais 3 dias, eles no sistema integrado do espaço Schengen, através deste sistema SES, vão conseguir controlar as entradas e saídas. Para que é que isto serve também? Quando alguém excede o período de permanência permitida no espaço europeu, depois há um registro de excesso de permanência e pode resultar numa interdição de entrada no espaço europeu até 5 anos. Portanto, no fundo, esta comunicação que são feitas por vocês são úteis para diversas coisas, como podemos ver até agora. Agora aqui as consequências do incumprimento. Deixa-me só aqui passar. Se não cumprirem com isto aquilo que estamos aqui a falar, dos 3 dias, do boletim, de preencher os dados, o que é que pode acontecer na prática? Antes de passarmos para aqui, só para aqui, qualquer empresa, sociedade, seja o qual for, para poder ser, no fundo, sancionada criminalmente ou a nível de contraordenação, essa possibilidade da empresa ser criminalmente imputada tem que estar prevista na lei. E, efetivamente, a lei 23 de 2007, prevê que as sociedades ou entidades equiparadas são punidas criminalmente e de forma contraordenacional nos termos desta lei. Portanto, a própria lei da imigração prevê a possibilidade da contraordenação ser aplicada a entidades, a pessoas coletivas. O que é que acontece? A nível criminal, aqui não se vislumbrará a partir de nenhuma responsabilidade criminal, a não ser em situações que eu já vou explicar adiante. Imaginem uma situação em que um alojamento local tem um conluio qualquer com uma organização terrorista, seja ela qual for, e omite a comunicação dos boletins de alojamento propositadamente, ou seja, de forma dolosa. Aí podemos ter uma responsabilidade criminal. Numa primeira linha será da sociedade, mas como as sociedades não podem ser punidas criminalmente, segue para os seus gerentes. Outra situação. Imaginem alguém que está a auxiliar à imigração ilegal, que é um crime, em que omite a entrada de determinado hóspede de forma dolosa também. Pode consubstanciar um crime de auxílio à imigração ilegal, e aí vamos desaguar no mesmo problema. Há uma responsabilidade criminal, penal, não contraordenacional, ou seja, é muito mais grave. Na parte que é aquilo que é mais comum, portanto, este artigo 197, a falta de declaração de entrada, aplica-se aos cidadãos singulares, portanto, aos hóspedes. Como já vimos, eles têm um artigo 15, eles têm que declarar a sua entrada em Portugal. Se não cumprirem, têm essa coima para pagar. No caso dos alojamentos, como podem ver aí no artigo 203, o que é que diz? Que a omissão do registro em suporte eletrónico de cidadãos estrangeiros em conformidade com o número 4 do artigo 15, que foi aquele que vimos, que é o artigo que nos diz sobre a obrigatoriedade do preenchimento do boletim, pode ser sancionado com uma coima que são feitas da seguinte forma. Entre 1 a 10 hóspedes não comunicados, a coima vai de 100 a 500 euros por cada hóspede. Portanto, quanto maior for o número de boletins omitidos, maior será, aumenta o valor da coima por hóspede. Depois temos aí o número 2 que nos diz, em caso de incumprimento negligente do prazo de comunicação do alojamento ou da saída do cidadão, o limite mínimo e máximo da coima a aplicar é reduzido a 1/4. O que é que isto quer dizer? Imaginem uma situação em que vocês, por alguma razão, se esqueceram de fazer a comunicação. Mal detetem fazer a comunicação imediatamente. Não sei, que eu não conheço como é que é o sistema CIV, mas se tiver lá algum campo que tenha para observações,
dizer que por mero lapso, tentarem justificar logo o atraso, para quê? Para caírem logo na redução da coima para 1/4. Só agora aqui, neste último. Já agora, a responsabilidade criminal está no artigo 182 desta mesma lei. Agora aqui a parte da negligência. O que é que isto quer dizer? Genericamente falando, a lei prevê que os crimes só são puníveis a título de dolo, ou seja, quando alguém tem mesmo a intenção de fazer aquilo que fez. Quando alguém é negligente naquilo que faz, tem que estar especialmente previsto na lei, que é o caso. Ou seja, se vemos aí o 204, número 2, diz que nas contraordenações previstas nos artigos anteriores, a negligência é sempre punível. Portanto, mesmo que seja pelo mero descuido, a lei prevê a possibilidade de serem punidos com esta contraordenação.